Oi, pessoal! Vem comigo para a gente ver mais uma aula sobre as glândulas endócrinas. Nessa aula, vamos conversar sobre a tireoide e a paratireoide, tranquilo? Iniciando pela tireoide, certo, pessoal? A tireoide, ela fica na região ali do pescoço, certo? Na região cervical anterior à laringe, certo? E ela é formada por dois lóbulos que vão estar unidos por um istmo, certo? E num corte histológico, o que a gente já pode perceber? Que ela é bem diferente de todas as outras glândulas que a gente tem estudado, certo? Por quê? Porque ela tem um formato de um folículo. Ela não é formada por cordões de células. Essa daqui é uma glândula endócrina folicular, em que nós vamos ter um tecido epitelial simples, ou seja, uma camada de células que vão estar envolvendo essa porção que vocês devem estar olhando e vendo que ela parece uma massa amorfa no meio das células. Essa massa amorfa, pessoal, a gente chama de coloide, certo? O coloide, o que ele é? É uma maneira em que a tireoide tem, em que ela armazena os seus pré-hormônios, certo? Então, tem um armazenamento dos pré-hormônios de T3 e T4, certo? E o que é a função, então, da tireoide, ou do T3 e do T4? Eles realizam uma função super importante no momento do metabolismo, ou seja, na absorção de carboidratos, de metabolismo de lipídios, no nosso crescimento também da infância para a adolescência, também no desenvolvimento do sistema nervoso no feto, certo? No embrião. Então, é super importante que a gente sempre esteja produzindo os hormônios do T3 e do T4. Eles são produzidos, então, por este tecido epitelial simples, certo? Que vão estar ao redor do folículo e no centro, então, essa porção sem uma característica certa é o coloide. Tranquilo? Mas, junto aos folículos, nós também podemos ter uma outra célula, que ela é a célula parafolicular, ou seja, está próxima do folículo, em que a função dela é produzir um outro hormônio. Este hormônio se chama calcitonina, certo? A calcitonina, pessoal, ela é importante porque ela realiza a inibição da reabsorção óssea para diminuir o cálcio no plasma. Ou seja, quando temos altos níveis de cálcio no plasma, a calcitonina é liberada para que a reabsorção óssea pare, para que esse nível de cálcio no plasma possa reduzir. Tranquilo? Vamos entender como que acontece, então, a formação desses hormônios para dentro do folículo, ou seja, formando o coloide. A primeira etapa, pessoal, é justamente a síntese da tireoglobulina. A tireoglobulina é a proteína que fica dentro, formando o coloide. Ou seja, nós vamos ter as células epiteliais, em que elas vão produzir a tireoglobulina e lançar para o lúmen, ou seja, para o centro destas células, aumentando cada vez mais, formando, então, essa porção do coloide. A tireoide, então, ela é uma das glândulas que mais tem o seu hormônio armazenado no seu interior, por causa dessa formação do folículo, certo? Uma vez produzida essa proteína, a tireoide precisa captar e oxidar o iodeto. Como assim? O iodeto é a forma do iodo no nosso organismo. Para que ele seja captado pelas células, ele vai passar por uma bomba em que ele traz o iodeto para dentro da célula e sai sódio através de liberação de ATP, certo? De energia. Uma vez o iodeto dentro da célula, ele vai ser oxidado para formar o iodo, porque o iodo é a porção ativa que vai realizar a sua função. Sem o iodo, a gente não tem formação de T3 e T4. Como eu falei, são hormônios super importantes. Assim, a maioria dos países possuem na sua legislação de que o iodo é obrigatório no sal, para justamente não ter carência desse elemento importante no nosso organismo, certo? Que levaria
a uma não produção destes hormônios. Mas, pessoal, não precisa exagerar no sal, certo? Um pouco de sal diário já é o suficiente para a gente ter o iodo na quantidade certa. Tranquilo? Uma vez que o iodo vá para o coloide, ele vai se juntar à tireoglobulina, fazendo a iodação dessa proteína. Então, a iodação da tireoglobulina, o que acontece? São adicionadas moléculas de iodo na tireoglobulina, formando o que chamam de moléculas de tirosina, certo? E podem acontecer dois tipos de tirosina. Se um átomo de iodo for adicionado, nós vamos ter a monoiodotirosina, ou então MIT, M-I-T. Ou então, dois átomos de iodo adicionados, nós vamos ter a diiodotirosina, D-I-T. Nesse momento, essas tirosinas vão estar todas juntas no coloide, até que chegue o estímulo pela tireotropina, ou seja, chega o estímulo do TSH, que a hipófise liberou, chegou na tireoide, então vai ter a endocitose do coloide, ou seja, ele é colocado para dentro, e a tireoglobulina, então, ela é degradada para liberar as tirosinas. Quando nós temos a formação de uma monoiodotirosina com uma diiodotirosina, nós temos a formação do hormônio T3, certo? Mas se nós temos duas moléculas de diiodotirosina, nós temos a formação do hormônio T4, certo? O T3, pessoal, ele é produzido em cerca de 10% de tudo que é produzido é T3 e 90% do T4, ou seja, muito mais do T4. E os dois hormônios, então, vão ser liberados na corrente sanguínea para atuar nos seus órgãos-alvo, certo? Vamos só relembrar como que acontece essa secreção, né? Iniciando lá pelo hipotálamo. Primeiro, chega o estímulo para o hipotálamo de que é necessário mais T3 e T4. Então, o hipotálamo libera o hormônio liberador de tireotropina, que ele é apelidado de TRH, chegando na hipófise, que vai liberar a tireotropina propriamente dita, que é o TSH. Na tireoide, então, vai acontecer o processo que a gente conversou de captação dessa tireoglobulina para liberar, então, os hormônios T3 e T4 para os diversos órgãos-alvo, certo? Uma vez que esses hormônios foram liberados, vamos lembrar de que eles vão atuar na hipófise e no hipotálamo, sinalizando de que não precisa mais liberar o hormônio liberador da tireotropina, nem a tireotropina, para produzir mais hormônio, porque eles já estão na circulação realizando o seu efeito. Vamos recordar? O nome disso é retroalimentação negativa. Quando é produzido o hormônio, ele também atua mandando os outros órgãos pararem de estimular a glândula, certo? Pessoal, próximo à tireoide, nós temos a paratireoide. Lembra que a gente conversou que a tireoide ela é formada por dois lóbulos, certo? Unidas por um istmo. A paratireoide, elas são 4 pequenas glândulas que ficam, 2 na porção superior e 2 na porção inferior da tireoide. Então, elas estão em íntima relação, certo? E a paratireoide, a gente pode perceber essa relação nesse corte histológico aqui, certo? Aqui a gente pode já reconhecer os folículos da tireoide. E essa outra porção aqui é a paratireoide, certo? O que a gente pode notar? A paratireoide, ela é uma glândula endócrina cordonal. Ela não tem o aspecto de folículo, né? A gente percebe que ela é formada por cordões de células. A paratireoide, ela é formada, pessoal, por 2 tipos de células, certo? Ela é formada por células maiores e fracamente coradas, por exemplo, essa região aqui, que seriam as células oxífilas, certo? Mas que essas células, elas ainda têm a sua função desconhecidas. Elas ainda são
nomeadas, certo? E reconhecidas, mas a função delas a gente ainda não sabe. Tranquilo? E as principais células da paratireoide são chamadas de células principais. Elas são células menores e mais coradas, como nessa região e em várias outras. São chamadas de células principais. E são elas, então, que vão produzir o paratormônio, que é o hormônio da paratireoide. O paratormônio ele vai ser liberado quando for detectado que tem pouco cálcio no plasma, certo? Quando isso acontece, lança o sinal e libera o paratormônio. Tranquilo? Vamos entender um pouco como que acontece a função do paratormônio, certo? Então, as ações do paratormônio. Então, vamos lembrar, o paratormônio ele é liberado quando tem pouco cálcio no plasma. Então, o sinal pouco cálcio no plasma libera paratormônio. Assim, ele tem a ação de aumentar o cálcio no plasma. Como que ele faz isso? Principalmente através da osteólise pelos osteoclastos. O que a gente quer dizer? Vamos lembrar lá no tecido ósseo, por exemplo, aqui, nós temos a matriz óssea e um osteoclasto que está lá, mas está inativo. Quando chega o estímulo do paratormônio, esse osteoclasto começa a sua atividade de degradar matriz. O osteoclasto ele faz aquela lacuna de Hauschip, né, que parece a mordida do biscoito, e quando ele degrada a matriz óssea, tem a liberação de cálcio para o plasma. Vai ter esse cálcio disponível, certo? Mas também esse cálcio também pode ser aumentado pelo paratormônio através de um aumento da absorção intestinal de cálcio e também pela diminuição da excreção renal, ou seja, o rim absorve mais cálcio. Essa absorção intestinal, pessoal, ela também estimula a produção da vitamina D, certo? Que vai estar também atuando junto. Mas, se a gente lembrar um pouco do que a gente estava conversando, a calcitonina da tireoide, ela faz justamente o efeito contrário, né? A calcitonina da tireoide tem um efeito contrário. Porque quando nós temos uma alta concentração de cálcio no plasma devido à ação do paratormônio, vai ter a liberação da calcitonina. Assim, diminui a reabsorção de cálcio para que a gente tenha uma homeostase, um equilíbrio do cálcio de maneira precisa. Então, a calcitonina tem um efeito oposto do paratormônio. Tranquilo? Outra ação do paratormônio é reduzir o fosfato no plasma. Ele faz essa ação aumentando a excreção renal de fosfato, ou seja, deixando passar mais fosfato para urina e não absorvendo esse fosfato. Tranquilo? Pessoal, nessa aula então conversamos sobre a tireoide, a paratireoide e também os hormônios que elas produzem. Tranquilo? Então tá, pessoal, até mais.